Uma das coisas mais importantes para quem vai fazer a redação do Enem é saber discernir entre descrição, narração e dissertação. Olá, esse aqui é o Redação Enem, entendendo o contexto. E aqui quem está falando é o professor Gustavo. Aí vai rolar uma vinhetinha aí se tiver tudo dado certo e tal. Se não deu certo, você está assistindo esse negócio aí em preto e branco, então, enfim, paciência. Vamos lá. Bom, gente, o vídeo de hoje vai tentar esclarecer aí uma coisa que muitos alunos erram na hora de fazer a prova do Enem. E isso pode, inclusive, levar sua redação a nota 0. Você tem que saber distinguir entre os 3 tipos textuais principais: descrição, narração e dissertação. Isso para não errar na hora de fazer a sua prova do Enem. A gente vai começar falando agora de descrição, que é muito diferente aí de descrição, né, gente? Aqui em Minas Gerais, a gente acaba falando tudo como a mesma coisa, né? Descrição, tudo igual. Mas é muito diferente, você tem que saber a diferença entre descrição e descrição para não errar na prova do Enem, né, gente? Por favor. Discrição é a qualidade de uma pessoa discreta, que não quer chamar muito atenção para si mesmo, tá certo? Agora, descrição, que é o que a gente vai trabalhar aqui, é quando você enumera e faz uma lista de características de alguma pessoa, lugar ou objeto que você está querendo que o leitor tenha uma imagem mental sobre essa coisa, lugar ou objeto. Então, o que a gente vai falar hoje é de descrição. Gente, no processo criativo, no processo de produção de texto, quando eu quero descrever uma ideia ou descrever um objeto, uma pessoa, o que eu faço? Eu listo as características e vou mostrando para o leitor para que ele vá construindo a ideia, uma imagem mental daquele objeto, daquela pessoa, daquele lugar. E para isso, o que acontece? Você lista essas características e você percebe que numa descrição não acontece aí passagem de tempo, tanto é que você pode, inclusive, alterar a ordem das características, das palavras, das sentenças, que isso não vai ter um impacto muito grande, não vai alterar o sentido do seu texto. Vamos dar um exemplo? Olha aí, se deu tudo certo, você está vendo aí na sua tela uma frase assim: a maçã era vermelha e firme, tinha uma cor viva muito brilhante, parecia nem ser desse mundo. Seu formato arredondado era muito peculiar. Agora compare com: a maçã tinha uma cor viva, muito brilhante. Era vermelha e firme. Seu formato arredondado era muito peculiar. Parecia nem ser desse mundo. Você percebe aí que, alterando o sentido das frases, o texto como um todo não perde o sentido. Não há passagem do tempo. Tanto faz se eu coloco algumas características do início no fim ou vice-versa. Isso é descrição. Agora eu quero falar sobre narração. A narração surge a figura agora de um narrador. É muito parecido com a ideia que a gente já tem do narrador esportivo. O que o narrador esportivo faz? Ele acompanha os fatos e vai te contando aí à medida que eles vão acontecendo. E aí você percebe que existe uma sequência cronológica para a ordem que os fatos vão aparecendo no seu texto. Então, quando eu tenho uma narração, eu tenho passagem de tempo e tenho a figura de uma voz, alguém que está me contando o que vai acontecendo ao longo do tempo. Então, o narrador ele pode tanto participar da história, né? Quando a gente fala do narrador em primeira pessoa, é aquele narrador personagem, aquele narrador que vivencia os fatos. Nem sempre ele sabe de tudo que acontece, mas ele conta a visão dele dos fatos. Ou você tem aquele narrador onisciente, que é aquela voz que acompanha tudo, sabe? Que sabe de tudo, que sabe onde cada personagem está, o que cada personagem pensa, o que cada personagem sente. Como a gente está falando aqui de redação no Enem, a gente não vai se fixar tanto nessa parte do narrador, que a gente poderia estender isso aqui, dar uma aula imensa sobre narrador, sobre tempo cronológico, tempo psicológico. Isso aqui não é o foco do nosso projeto agora, porque a gente está falando de redação do Enem. Mas o que a gente tem que entender de narração é que você conta uma história
e que essa história ela tem um tempo cronológico, ela tem início, meio e fim, e que nesse caso faz muita diferença eu alternar os períodos, eu alternar a ordem com que eu vou apresentando a minha história. Eu posso criar efeitos diversos, eu tenho uma certa liberdade criativa para isso, mas como isso aqui não é um curso literário, é um curso para redação, então a gente não vai se aprofundar tanto nessa parte descritiva e narrativa. É importante a gente entender, principalmente para saber o que a gente não deve fazer na prova do Enem. Vamos dar um exemplo também de narração? Olha só, era um daqueles frios dias de julho, gelados. O termômetro marcara 4 graus durante a noite e agora, quase meio-dia, ainda não subira até 8 graus. Sair debaixo do cobertor foi um trabalho de Hércules. Ele demorara pelo menos 20 minutos a mais do que tinha costume. Dissera ao chefe que um acidente de trânsito tinha causado seu atraso. E durante toda a manhã, procurou manter mãos e pés o mais aquecido quanto possível. E sabia que o momento de retirar as mãos dos bolsos tinha chegado. Veja nesse texto que você tem marcas pontuais que indicam a passagem do tempo. Alterar essa ordem, isso iria implicar numa alternância de sentido do texto, que muitas vezes isso não é desejável, não é o efeito que se quer produzir. Bom, então até aqui ficou fácil, né? Se é para fazer uma descrição, você descreve. Se é para fazer uma narração, você narra. E para fazer uma dissertação? Se o próprio nome já não ajuda a gente tanto a saber o que a gente precisa fazer. Está na hora da gente entender agora o que é fazer uma dissertação, para a gente não errar na prova do Enem. Gente, dissertação significa organizar ideias, organizar argumentos para defender um ponto de vista. Esse tema é muito importante, ele é tão importante que a próxima aula, a próxima videoaula, vai ser só baseada em diferenças de textos dissertativos e textos dissertativo argumentativo. A gente vai focar só nisso porque isso é muito importante. Mas nesse texto é muito importante que você saiba o que é descrição, o que é narração, para não fazer isso na prova do Enem, para pensar em argumentos e ideias para colocar na sua prova e não ficar contando histórias pessoais, narrando eventos do cotidiano para colocar na sua prova. A não ser que você tente produzir algum sentido com isso, mas você desligue um pouco do que é descrição e narração e pense só em dissertação, organização de ideias e argumentos. Isso vai ser fundamental para a sua prova. Você tem que pensar que a sua dissertação tem que ter ideias que são aceitas por uma comunidade científica, por autoridades políticas, filosóficas, religiosas, inclusive, mas que não podem ser ideias exclusivamente suas, ou de algum membro da sua família, ou do seu tio, do seu avô. Não sei se eu estou conseguindo fazer entender. Eu vou dar um exemplo de como fazer a dissertação e apresentar argumentos, e eu vou apresentar o mesmo argumento do jeito errado de fazer e do jeito correto de fazer. E eu acho que vai ficar um pouco mais claro para você entender. Olha só. Dissertação do jeito errado. Não sou a favor da aprovação da lei do aborto. É contra as leis de Deus tirar a vida de alguém. Agora, do jeito certo. Nossa civilização sempre se beneficiou da obediência de princípios cristãos desde o Império Romano, abolindo costumes como a poligamia e o assassinato de bebês do sexo feminino. A partir dessa premissa, legislar a favor da legalização do aborto seria um retrocesso. Você consegue perceber a diferença entre a apresentação dos dois pontos de vista? Nos dois, eu sou contra a legalização da lei do aborto. Nos dois, eu estou defendendo um princípio cristão. Mas, no primeiro, do jeito errado, eu estou colocando a minha opinião pessoal em primeiro. No segundo, eu estou me embasando num argumento que tenta ser um pouco mais geral para defender a minha tese. Deu para entender essas diferenças, formas de colocar argumentos numa dissertação? Então, gente, como eu falei,
No próximo vídeo, a gente vai aprofundar mais sobre dissertação e texto dissertativo argumentativo. A gente tem que dominar esses diferentes tipos textuais para saber o que fazer na prova do Enem. Eu espero de coração que, se você viu os primeiros vídeos, você já esteja começando a colocar em prática as lições que você está aprendendo. Gente, redação não tem jeito, redação é 90% prática, 10% teoria, não tem jeito. Vou dar o meu testemunho aqui para vocês, como palavra final. Começar a fazer vídeo para dar aula de redação é um desafio para mim, uma coisa que eu nunca tinha feito. Se você já viu algum vídeo meu aí do início, você vai ver que minha edição é muito amadora ainda, estou aprendendo muita coisa, é um frio na barriga na hora de fazer e de postar. Eu entendo muita coisa de texto de redação, mas edição não é meu forte, assim, estou aprendendo agora. Inclusive, qualquer observação, qualquer comentário e sugestão que vocês gostariam de fazer, vocês podem ficar à vontade para fazer. Mas eu encarei o desafio, comecei a fazer sem saber. Da mesma forma como eu recomendei num dos primeiros vídeos, que você fizesse com a redação, que você tomasse gosto. E eu estou tomando tanto gosto por isso que eu sempre estou aí tentando me aprimorar e ver tutoriais e aprender coisas novas sobre edição, para que os vídeos vão ficando cada vez melhores. Minha tentativa é sempre melhorar. Faça isso com seus textos, aprimore o seu gosto pela leitura e pela escrita, que você vai perceber que fazer redação, estudar redação, aprender redação vai se tornando cada vez mais leve, mais fácil, mais prazeroso. Você vai colocar ideias de dentro de você no seu texto, você vai se fazer entender de uma forma muito melhor, você vai ter argumentos para muito mais assuntos, você não vai ser uma pessoa vazia na hora de fazer um texto. Então, gente, esse é o meu recado. Estou muito feliz de estar fazendo esse tipo de trabalho, espero que esteja ajudando. Eu sei que quando a gente está começando aí, é mais os amigos da gente que vão vendo e tentando dar aquela força, mas se você já está conhecendo o trabalho, está começando a ver e gostar, tem muita coisa boa na internet para te ensinar, para te ajudar, tem muito material bom. Eu comecei a ver que assim, eu estou realmente engatinhando, começando agora. Tem muito professor e aluno com sites e materiais excelentes. Procurem absorver de tudo. Isso vai ajudar demais para vocês, tá bom? Obrigado se você chegou até aqui. E o próximo vídeo vai ser totalmente sobre dissertação e texto dissertativo e argumentativo. Abraço a todos e até a próxima aula.